Olá, boa noite. Hoje nós estamos vendo aqui dois capítulos da terapia do esquema de Jeffrey Young. E hoje nós vamos ver as estratégias cognitivas e estratégias vivenciais. Então a gente vai entender como que elas entram aí na terapia de Young. Bem, no evento passado, nós vimos toda a parte de avaliação, educação sobre os esquemas, e com isso, ele vem com a conceituação, que lá na terapia cognitiva comportamental é conceitualização do caso, né? Lembra disso? Aqui é conceituação do caso, mas é tudo a mesma coisa. E aí ele vem, é claro que cada um dentro das suas terapias. Mas ele vem exatamente trazer esse diagnóstico. Então, é a identidade do problema, o histórico da vida desse paciente, que aqui é paciente, ativar e avaliar os esquemas da infância, que na terapia cognitivo-comportamental não tem isso. A gente verifica toda a parte de pensamentos, crenças, né? Observar os estilos de enfrentamento, esses estilos de enfrentamento, é como que ele se posiciona frente a algo que de fato ele já está esquematizado a entender, tá? Então ele pode ter três tipos de enfrentamentos, nós vamos retomar eles aqui hoje. Porque a parte do estilo de enfrentamento diz muito sobre a pessoa, tá? O temperamento emocional. Então, tudo isso nós vimos no nosso encontro passado. Hoje nós vamos ver aqui a terapia do esquema na estratégia cognitiva e estratégias vivenciais. A terapia do esquema na estratégia cognitiva, ela já vem aí, já entrando na fase da mudança, porque ela incorpora essa estratégia cognitiva, vivenciais, comportamentais, interpessoais, a fim de modificar esse esquema, esse estilo de enfrentamento e os modos. Nós também trouxemos modos aí em encontros passados. Então, só para entender, aquele modo criança, modo pai, mãe, de enfrentamento, que por acaso são coisas parecidas, mas não é a mesma coisa, e o modo adulto saudável, tá? Vamos retomar, de repente, ele hoje aqui também. Então, ela vem exatamente para modificar esses esquemas que uma pessoa ela pode ter aí vários tipos de esquemas, né? Então, inclusive, ele pode desencadear vários outros esquemas, mas geralmente um, dois são mais fortes. E aí as estratégias cognitivas, ela ajuda esse paciente a distanciar-se do esquema, né? Ou seja, colocar ele ali à mostra nessa vitrine e avaliar a sua veracidade. E os pacientes percebem que existe uma verdade fora do esquema e que pode combatê-los com uma verdade mais objetiva e empiricamente consistente. Ou seja, então nessa fase, que é na fase da mudança, a gente faz essa questão, esse cheque de questionamento através de terapias cognitivas, tá? É exatamente para ele olhar e entender a frequência que isso daí acontece na vida dele e o desdobramento disso. Agora, nos casos de pacientes com transtorno de personalidade borderline, o terapeuta não começa pelo trabalho cognitivo, e sim por esse rapport, né, por esse laço, pela essa formação de relação estável. E a gente vai ver isso daí mais pro capítulo à frente, que é o capítulo 9, que Jeffrey Young fala somente sobre isso. Agora, quando a gente fala nas estratégias cognitivas, elas só podem vir depois da conceitualização de caso. Eu, às vezes, falar conceitualização, né? Porque eu estou bem focada em TCC. Mas aqui é a conceituação do caso. E essa fase de conceituação do caso é a fase de avaliação e educação, onde o terapeuta já preencheu o formulário de conceituação do caso, que ensinou o paciente o que é modelo de esquemas, os dois identificaram os padrões disfuncionais da vida do paciente e seus esquemas desadaptativos, remotos, investigaram as origens infantis dos mesmos, os ligaram a problemas atuais, fizeram essa ponte, bem como identificaram seus estilos de enfrentamento, temperamentos e emoções e modos. Só que essa conceituação do caso, ela ainda está numa fase hipotética, que aquilo dali pode ser verdade ou não para o terapeuta, e isso daí é verdade para o paciente, e a gente vai entrar no processo de mudança. Então, para entrar no processo de mudança, a gente precisa trazer a estratégia cognitiva que ajuda esse paciente a expressar de uma forma mais saudável, ou seja, buscar esse adulto saudável para questionar esse esquema, né? E fortalecer esse modo de adulto selvagem, não, saudável. E a visão geral da estratégia cognitiva é reconhecer pela primeira vez que o esquema não é correto, e sim falso ou muito exagerado. Então, ele mostra ao paciente se ele pensar daquela forma, se ele agir daquela forma, se ele contextualizar aquilo, ou se ele vivenciar sempre daquele jeito,
o quão de fato aquilo protege a não desfrutar de determinadas inseguranças, o quão de fato aquilo dali se realiza. Então é aquele cheque que lá em terapia cognitiva comportamental a gente entra nos pensamentos socráticos, né, aquele questionamento socrático. Aqui a gente vai questionar de uma outra forma. O esquema está aberto ao questionamento e trata-se de uma hipótese a ser testada, ou seja, a gente viu lá em conceituação de caso, né, essa grande hipótese. Então, o terapeuta está com essa grande hipótese e agora a gente vai testá-la. E para testar, a gente tem o estilo terapêutico, né, uma postura assumida pelo terapeuta durante o tratamento, que é a confrontação empática ou a testagem empática dessa realidade. O terapeuta ele vai agir de forma tão empática que não pressione, que não estresse o paciente para que ele enfrente essa realidade. Ou são confrontados demais e fazem com que os pacientes se sintam defensivos e incompreendidos. Isso daí nos faz ver os modos desse paciente, né? Isso nos faz ver, principalmente, toda a parte de esquema de enfrentamento. Então, quando você coloca aí uma confrontação empática, ela aí, o senso comum não é verdade, tá? É contra-intuitivo isso. A confrontação empática, ela significa que o terapeuta se solidariza com as razões das crenças do paciente. E ele vem aí a compreender que o paciente precisa de fato daquele estilo de enfrentamento para lidar com a vida dele. Então ela está colocando aí uma confrontação empática. Vis-a-vis, quando você tem a confrontação empática, ele requer também alternância constante entre a empatia e a testagem empática dessa realidade. Então eu entendi, eu confrontei, me solidarizando que eu entendo aquilo, mas vamos ver se isso daí de fato aconteceu? É de fato assim que ocorre essa situação quando você vivencia? Então, o terapeuta, ele a todo momento ele está nesse equilíbrio para que ele é, entre um ideal de empatia e testagem da realidade que possibilitará o avanço desse paciente. Quando o terapeuta tem sucesso nesse equilíbrio, nesse empreendimento que ele fala, os pacientes se sentem compreendidos e assegurados dessa evolução, tá? É, e aí também tem a parte das técnicas cognitivas. Então, as técnicas cognitivas, ela vem aí testar a validade de um esquema, a gente vai abrir cada uma dessa agora. Testar a validade de um esquema, relativizar as evidências que sustentam o esquema, avaliar as vantagens e desvantagens dos estilos de enfrentamento desse paciente, conduzir diálogos de polo do esquema e do polo saudável, e elaborar cartões de lembrete sobre o esquema, que na TCC também tem isso, e preencher diário de esquema, que na TCC também tem isso de uma forma um pouco diferente. A gente abre aí, nesse primeiro ponto, testando a validade dos esquemas, onde o terapeuta testa essa validade por meio de um exame de evidências objetivas, a favor e contra ele. Então, vamos validar esse esquema. Então, você precisa validar esse esquema. E contra esse esquema, você precisa ir contra esse esquema. Então, por que eu preciso sustentar esse esquema? E por que eu preciso ser contra ele? Esse processo assemelha-se à testagem de validade de pensamentos automáticos da TCC. Exceto pelo fato de que o terapeuta usa toda a história de vida do paciente como dado empírico. Então, ele vai construindo isso. E já a TCC, ela parte daquele momento presente, né? Não apenas as circunstâncias atuais, né? Como a TCC faz. E a lista de evidências do passado e do presente que promovem o esquema e a seguir fazem o mesmo com as que refutam. Ou seja, então ela traz todos os prós que reforçam aquele esquema e depois ela faz a mesma coisa com eles com o que refutam. E as discrepâncias entre a facilidade do paciente ativar esse polo do esquema, né, esquemático, ou seja, acolher por que ele faz isso, é totalmente diferente a dificuldade do polo saudável, onde ele traz o contraponto, onde ele traz o contrário ao porque ele não deveria agir dessa forma. Tá? E muitas vezes acabando sendo mais instrutivas, porque no momento que ele tem essa resistência, né, de trazer esse contra, ele vai construindo todas essas evidências, o porquê que de fato ele está tão resistente a isso.
E aí vem relativizar as evidências que sustentam o esquema. E o passo a seguir, que é esse, é a partir dessas duas listas, né, a lista de evidências que sustentam o esquema e gerar uma explicação alternativa para o que aconteceu. O objetivo é desacreditar as evidências que sustentam esse esquema. Então, nosso objetivo é olhar para aqueles contras e entender o que aconteceu isso no início da infância, ou seja, no momento onde a linguagem nem era colocada. A gente fala aí esse início da infância de 0, 3, 4 anos, tá? E depois entra a partir da infância, onde esse indivíduo, esse sujeito, ele já consegue verbalizar, ele já tem modos comportamentais de defensiva, de proteção, de segurança, de liberdade. Então, ele já consegue exalar as suas emoções propriamente ditas, sem depender de um terceiro, né? Então, a gente vê as evidências advindas no início da infância do paciente como experiências do início da infância, como sendo reflexo das dinâmicas patológicas. Ou seja, aquilo de fato vai entrar como uma patologia para esse indivíduo. Quais atividades ocorridas na família que não poderiam ter sido aceitas em famílias saudáveis? Além disso, o terapeuta e o paciente examinam a saúde e o caráter psicológico desses pais e outros membros da família, um a um. E a gente coloca muito a questão dos pais, mas é o cuidador, tá? Porque nesse momento do início da infância, quem cuida esse sujeito, se ele for largado, a probabilidade dele morrer é muito alta. Então, ele é extremamente dependente, tá? E evidências da vida do paciente a partir da infância. Os estilos de enfrentamento que os pacientes aprenderam desde a infância, que fizeram com que seus esquemas fossem reforçados e perpetuados até suas vidas adultas. Então, se são evidências da infância, o terapeuta os relativiza como um problema com o responsável, os pais, ou com o sistema familiar. Se não são evidências presentes na infância, à vida adulta, o terapeuta os relativiza como perpetuação de um esquema que se tomou uma profecia autoconfirmatória lá na vida desse paciente, lá na infância. Além disso, as técnicas cognitivas, elas também abrem aí para avaliar as vantagens e desvantagens das respostas de enfrentamento, ou seja, como esse paciente reage diante das situações. Então, o terapeuta e o paciente estudam cada esquema e cada resposta individualmente e listam suas vantagens e desvantagens. Com isso, o terapeuta também aponta que, embora adaptativos na infância, seus estilos de enfrentamento são desadaptativos quando adultos, porque no mundo mais amplo, além das famílias, eles ainda têm todo o grupo de colegas adolescentes. Eles acabam entrando com todo um estilo de enfrentamento que eles associam com algo já vivenciado, conduzindo diálogos entre o polo do esquema e o polo saudável. Quando a gente fala do polo do esquema, é o desadaptativo. Quando a gente fala do polo saudável, é o adaptativo, é o adulto saudável. Tá? Então, os pacientes aprendem a conduzir diálogo entre seu polo esquema e seu lado saudável, que é o polo saudável. Adaptando a técnica da cadeira vazia, Gestalt, isso é técnica de Gestalt, tá? O terapeuta instrui o paciente a trocar a cadeira enquanto eles interpretam os dois lados. Em uma cadeira interpreta o polo do esquema, o desadaptativo. Na outra cadeira interpreta o polo saudável, adaptativo. Então, faça o máximo de esforço, inclusive, para provar que o esquema, esse indivíduo, né, esse paciente, eles fazem o máximo para provar que esse esquema é verdadeiro. Esse daí é quando eles estão na cadeira desadaptativa. É exatamente aquela lista a favor e contra, tá? Só que vivenciada. E depois contrapõe para provar que é falso. E a melhor maneira possível de se enfrentar aquilo é falso. Então ele traz o contraponto, que é esse polo saudável, que é o adulto saudável. O paciente vai de uma cadeira a outra, o terapeuta continua o exercício até que o polo saudável tenha a palavra final, ou seja, até que esse paciente compreenda o quão desadaptativo é destrutivo para a vida dele, tá? E como que ele pode movimentar para que ele faça essa mudança. Para a maioria dos pacientes, leva muito tempo e demanda bastante prática nessa interpretação para o polo saudável com segurança. E são necessários vários meses de repetição do exercício para desgastar o esquema e fortalecer o modo saudável. Só fará isso? Não, porque ele vai associando outras técnicas também. E com isso vai
entrando nessa espiral para se entender esse indivíduo, esse sujeito como um todo. E aí o paciente vai de uma cadeira para outra, o terapeuta continua o exercício até que o polo saudável tenha a palavra final. Para a maioria dos pacientes, leva muito tempo e demanda bastante a prática de interpretar o polo saudável com segurança. São necessários vários meses de repetição do exercício para desgastar o esquema e fortalecer esse modo saudável. A gente entra nos cartões lembretes de esquemas. E os cartões lembretes, a gente já tem também, né, isso da NTCC, que é exatamente para esse no momento que ele vai se deparar, ou que ele já sabe, ou que ele passa, ou que ele passou, como que ele pode reduzir aquele impacto? Como ele pode amenizar esse desconforto? Como ele pode aprimorar a questão da forma dele reagir àquilo? Então, os cartões de enfrentamento, que são os cartões de lembrete, que lá em TCC é cartão de enfrentamento, os cartões de lembrete devem conter as evidências e os argumentos mais consistentes contra o esquema, bem como promover os pacientes exercícios permanentes de respostas racionais. Por que isso que ele fala? Porque muitas vezes vai acontecer algo que não foi contemplado em sessão, em set clínico. E aí ele vai colocando isso nesse cartão lembrete. Como que ele reagiu, a dificuldade, trazer o modo de enfrentamento dele, né, o modelo de enfrentamento e a questão, o contra, né, esse enfrentamento que vai ser o modo adulto saudável. E aí levam consigo para surgimento de gatilhos, lendo repetidamente pode agir para fortalecer seu polo saudável. E aí a gente está falando da nossa mente, né? Aqui nosso lobo frontal, que entra nessa parte de julgamento, de contraponto, de buscar uma razão em cima daquilo. Então, por isso que a gente está falando de estratégias cognitivas, porque ela traz a razão, ela traz um julgar, e o julgar não é um julgamento para desfavorável, é um julgamento de questionamento, por que aquilo dali tem que ser assim, por que não pode ser melhorado. Sendo que o terapeuta cumpre um papel muito ativo, porque nesse momento da terapia, o polo saudável do paciente não está fortalecido o suficiente para escrever uma resposta convincente do esquema. E aí o terapeuta ele pode sim, ele pode ajudar, mas sempre ajudar tendo e buscando esse feedback, porque uma coisa é a nossa cognição, que pode não ser a mesma que o outro, essa compreensão do que é dito, do que é escrito. Então, o que eu estou falando agora pode não ser compreendido por você que está do outro lado, tá? E aí, quando eu lhe pergunto, compreendeu? Por isso que no ao vivo eu faço isso. Pergunta, tá tudo certo? Compreendeu? Por quê? Porque se tiver algum tipo de questionamento, é ali que eu vou amarrar essas arestas, ou então é ali que a gente vai gerar um contraponto para se gerar um bom senso, ou um consenso. E aí, alguns pacientes com transtorno de personalidade borderline levam consigo um grande número de cartões para cada fator que ativa seus esquemas. E eu fui até buscar isso, tá? Eu achei um pouco estranho, né? Imagina uma pessoa com vários tipos de cartão borderline, que ele tenha toda essa dificuldade de lidar. O pouco que eu li, tá? E é o pouco que eu li, ele vem porque eles já sabem que vai vivencializar algumas emoções, algumas situações. Então eles acabam levando esses cartões já nesse esquema, tá? Eles não levam aquele papiro, até levam alguns, mas diante de uma situação que eles já sabem que vão vivenciar, eles já se colocam ali preparados para aquilo. Isso não quer dizer que sempre vai ser dessa forma linear, tá? E o diário de esquemas? O diário de esquemas é uma técnica mais avançada do que o cartão de lembrete. Com esse, o terapeuta e o paciente constroem uma resposta saudável, antecipada para um determinado fator ativador ou gatilho. E o paciente lê segundo a sua necessidade, antes, durante a situação, se for possível, é claro. Tá? E o terapeuta pede aos pacientes que identifiquem esses gatilhos na forma de situações de gatilho, emoção, comportamento, visão saudável, preocupações realistas, reações exageradas, comportamentos saudáveis. Então, só entender qual que é essa situação gatilho, o que me gerou de emoção em cima disso, o que eu tive aí de reação, o meu comportamento, como eu enfrentei isso. Na minha visão saudável, de adulto saudável, como que eu poderia ver essa situação? A preocupação que eu tive é realista ou não é realista? A probabilidade dela acontecer ou não acontecer?
as reações exageradas, quais foram as reações que eu tomei exageradamente e quais as consequências dessas reações, tá? E os comportamentos saudáveis que eu também gerei nessa situação, tá? Então, quais foram os comportamentos saudáveis que lá em terapia de recuperação, né, de Beck, ele coloca que é o seu melhor self. Então, mesmo mergulhado nesse mar de enfrentamentos, pode ter sido tido um comportamento saudável que eu tenho que reforçar e favorecê-lo para que ele retome com mais força para os demais. A terapia do esquema entra também com as estratégias vivenciais. E são dois objetivos das estratégias vivenciais, tá? Ativar emoções conectadas a esquemas desadaptativos remotos. Então, ativar emoções conectadas a esquemas desadaptativos remotos. O que aquilo gera de emoção para mim, tá? O que aquilo me traz de mensagem? Realizar a reparação parental com o paciente, a fim de curar essas emoções e satisfazer parcialmente suas necessidades não atendidas na infância. E aqui é uma reparação parental limitada, que nós vimos já em outros encontros nossos, tá? Então, enquanto as técnicas cognitivas e comportamentais derivam a sua força, a gente está falando de TCC agora, derivam sua força de acumulação de pequenas mudanças obtidas por meio de repetição, as técnicas vivenciais são mais dramáticas, pois sua força resulta de algumas vivências emocionais corretivas profundamente convincentes. E a gente viu isso daqui, questão de vivenciar, de fazer com que esse indivíduo comece a se testar, tanto na terapia cognitiva de recuperação, como na de ansiedade, livre-se de ansiedade, de Robert Lévy. Lévy. Acho que é Lévy ou Lévy. Eu acho que nós vimos isso as duas vezes. Só que aqui ele vai mergulhar, qual que é a diferença disso? Ele vai mergulhar lá na infância. É ali que ele vai trazer essa raiz, né? Essa crença que para TCC a crença central, tá? Então, essa força resulta de algumas vivências emocionais corretivas profundamente convincentes. E aí as estratégias vivenciais, elas entram com as técnicas vivenciais que capitalizam a capacitação humana de processar essas informações com mais efetividade na presença de emoções. Então é um momento onde o paciente e o terapeuta precisa ter essa sinergia para que esse paciente tenha a segurança de se abrir, de se expor, de se colocar vulnerável, que é exatamente o contrário que ele faz no dia a dia dele por todo esse enfrentamento que ele tem, tá? Então, essas estratégias vivenciais, ela tem aí as imagens mentais e diálogo na avaliação, a gente tem as estratégias vivenciais para a mudança, e a gente tem aí superando os obstáculos no trabalho vivencial, que a gente fala desse sujeito que tem evitação dos esquemas. Vamos falar de cada um deles. A imagem mental e diálogos na avaliação, ela vem trazer diversas coisas, mas é importante a gente saber que a avaliação por meio da utilização de imagens mentais, passando de uma imagem relaxante a imagens desagradáveis da infância do paciente e chegando a imagens desagradáveis da vida atual. Então, primeiro, eu vou colocar ele numa situação segura, para que ele se sinta confortável em vivenciar esse momento. Depois, eu vou levando aos poucos a ele vivenciar essas imagens e levando ele lá para o passado, para a infância dele. E depois eu vou tentar fazer uma ponte dessa infância para o que ele vive atualmente e o que ele faz aí de enfrentamento atualmente, tá? Nas imagens mentais e diálogos na avaliação, a gente tem a apresentação do trabalho com imagens mentais aos pacientes, as imagens mentais da infância, imagens mentais que ligam o passado ao presente, conceitualização das imagens mentais em termos de esquema, imagens mentais de outras figuras importantes na infância do paciente e o resumo de imagens mentais para avaliação. Falando sobre a apresentação do trabalho com imagens mentais ao paciente. A gente fala da fundamentação aí, que o paciente complementaram uma revisão do próprio histórico da vida, ou seja, aquela conceituação, ele vem aqui também. Então, o histórico da vida, responder e discutir o questionário de esquemas de Young, o inventário parental de Young, isso tudo foi dado aí no nosso encontro passado.
começam a construir uma compreensão intelectual desses esquemas, ou seja, a gente entra com uma psicoeducação. A terapia e o terapeuta e o paciente discutem hipóteses sobre os principais esquemas e sobre como os mesmos podem ter sido desenvolvidos na infância. Então, essa técnica é poderosa para dar toda uma continuidade a essa testagem de hipótese, pois ativa esquemas no consultório inúmeras vezes de maneira a permitir que ambos os sintam. Isso é importante, porque o terapeuta, se colocar naquela esfera que ele só está na cadeira escutando e absorvendo o que o outro fala, a terapia do esquema não faz sentido, porque a terapia do esquema ela vem aí com uma parentalidade limitada em cima disso, porque o terapeuta vai fazer o papel do adulto saudável para esse paciente, tá? Então, o terapeuta precisa se colocar nesse papel, onde ele também, entre aspas, se preserva, mas ele vivencia, ele se deixa entrar naquele cenário que é um cenário para Gestalt, quase uma peça, né? Mas é aquele cenário onde se discute e se vivencia e se sente. Então, é uma terapia, é uma técnica desgastante, tá? Mas que dá muito resultado. Então, transformando a ideia de esquema nessa cognição fria para uma cognição quente, ou seja, essas emoções vêm à tona. E a base da argumentação é tripla. Ela identifica os esquemas mais fundamentais do caso do paciente, ela possibilita que o paciente vivencie os esquemas em níveis afetivos e ela ajuda o paciente a se relacionar emocionalmente às origens de seus esquemas na infância e na adolescência com os problemas atuais. E aí se dá início ao trabalho. Por enquanto eu tô aqui, olha, nesse amarelinho aqui, ó, tá? E aí se dá início ao trabalho com imagens mentais. Um princípio orientador é dar a mínima quantidade de instrução necessária para que o paciente apresente uma imagem com a qual ele possa trabalhar, captar essa experiência do paciente, e levar ele que se objetive a evocação dessa imagem é muito importante. As relaciona com as emoções básicas, como medo, raiva, vergonha, luto, ligada aos esquemas desadaptativos remotos desse paciente. Então, como que o terapeuta gere isso no set clínico? A Jeffrey ele coloca, agora feche os olhos e deixe que surja uma imagem. Não force as imagens, apenas deixe uma delas vir à sua mente e diga o que vê para mim. E aí ele pede que ele descreva em voz alta, no presente e na primeira pessoa, como se estivesse acontecendo aqui agora. Olha a Gestalt forte aqui. Use cenas para formar essa imagem. Então, seja livre para me mostrar o que você vê além nessa imagem. O que você vê? O que você ouve? Você consegue se ver nessa imagem? Como é seu olhar? Uma vez distinguida a imagem, o terapeuta explora os pensamentos e as emoções de todos os personagens que contemplam essa imagem. O paciente está nessa imagem, o que ele pensa? O que ele sente? Em que parte do corpo o paciente sente essas emoções? Por que traz essa parte do corpo? Porque o abuso pode ser em diversas partes do corpo, né? Tanto moral quanto físico, entre outros. Então, isso daí é importante ele entender se existe uma vulnerabilidade física nele também. O que sente impulso de fazer? O que dá vontade de você fazer agora? Há mais alguém nessa imagem? O que a pessoa pensa e sente? O que essa pessoa quer fazer? E aí o terapeuta diz ao paciente que ele sempre fala em voz alta. Agora, o que é muito importante? Não é dessa forma que eu estou fazendo, é paulatinamente. Então, ele vai respirar, vai ser difícil cada vez que você perguntar algo. Então, e isso daí a gente vai ver, se não viu, a gente vai ver, é importante que também se entenda que precisa ter tempos para se resolver isso, porque isso não é rápido dentro do set. Então, levar a esse sujeito, a esse paciente, a ele ter essa imagem, ter essa vivência, não é um estalo de dedo que vai retomar e ele vai estar pleno. Então, o resgate desse paciente também tem que ser conduzido de uma forma muito responsável para que esse paciente, quando ele retome, ele consiga ser dono de si. Que senão ele vai ter implicações com isso.
tá? E, inclusive, já me adiantando, o Jeffrey Young, ele comenta toda a sua vivência, no momento desse resgate, se o paciente ele não tiver um resgate, um retorno apropriado, o terapeuta ele começa a conversar com esse paciente, pedindo para que ele nomeie o que ele vê em volta dele, com os olhos abertos, tá? Porque também esse paciente pode abrir os olhos e estar num outro contexto. Então, o terapeuta ele pode conduzir a isso. Então, quando ele começa de fato, trazer o que ele está num plano real, no plano presente, aquilo dali já se torna entendido, que ele começa a ter propriedade das suas emoções e das suas vivências, tá? Mas mesmo assim, se por acaso o paciente não tiver apto a ainda a ir embora, o que o terapeuta fala o que Jeffrey fala é que você pode passar momentos mais com ele, se não tiver com o paciente, inclusive ele fala, se tiver horário de outro paciente, coloque ele na sala de espera e peça que ele só vá embora depois que se sentir bem e mesmo assim validado por ele, tá? E algumas vezes, inclusive, se liga para o paciente. Então, para ver como que a terapia de vivência é uma terapia que é gestaltiana, mas é uma terapia muito forte, tá? E aí, vamos lá. É, falando sobre as imagens mentais em um lugar seguro, começa-se assim, né? E começa-se assim e termina-se assim as sessões de trabalho de imagem, a partir de um lugar seguro, especialmente no caso de pacientes frágeis, de traumas. Precisa-se buscar esse lugar seguro. E se o paciente não consegue ver esse lugar seguro, o terapeuta ele pode começar a gerar uma imagem de um lugar seguro, né? Porque esse paciente ele pode estar tão traumatizado que ele não consegue identificar um lugar seguro. Então, o terapeuta vai trazendo imagens confortáveis. O que você gosta? Você gosta mais de ver o mar? Gosta de estar na montanha? Aí ele, montanha. Então, vamos imaginar uma montanha? O que é importante para você de uma montanha que te deixa relaxado? E assim vai, construindo esse lugar seguro. E pergunta se o paciente, você se sente seguro nesse lugar? Se ele não se sentir, a gente busca algo que que coloque esse corrente, esse círculo de segurança para que ele vivencie aí esse resgate desse trauma na infância. E aí a gente fala sobre o retorno ao lugar seguro. Então, ele foi a ele idealizou esse lugar seguro e a todo momento que houver essa técnica dentro do C7, a gente vai resgatar esse lugar seguro para que o paciente novamente vivencie outras etapas para resgatar aí aonde está essa questão do esquema. E aí o terapeuta fala, ele termina a primeira sessão nessa imagem mental, trazendo o paciente de volta a esse lugar seguro, e quando o paciente parece intensamente agitado após uma sessão, aí ele fala, né, imagens mentais, o terapeuta tenta trazer de volta, buscando exatamente esse cenário aqui ou agora, tá? E colocando ele nesse espaço aí, se por acaso a sessão acabar, que é uma sala de espera, como eu tinha falado. A visão geral. Avançando para o trabalho com imagens mentais na infância, o propósito é observar o sentimento desse paciente e os temas que vêm à tona com vistas a identificar esquemas e entender suas origens. Evocamos as seguintes imagens na ordem apresentada. Costumamos trabalhar apenas com uma imagem em cada sessão. Não adianta trazer tudo, porque não vai conseguir entrar nesse manejo, né, dar esse tratamento seguro. Então ele coloca qualquer imagem desagradável da infância, uma imagem desagradável de cada um dos pais, então é o segundo. Uma imagem desagradável de qualquer outra pessoa importante para o paciente, incluindo colegas e amigos que possam ter contribuído na formação desse esquema, tá? Então ele vem com isso. Simplesmente instruindo o paciente a visualizar uma imagem desagradável de sua infância, que lhe dá a oportunidade de comunicar o que quer que considere ter sido mais difícil na sua infância. O avanço para imagens estruturadas garante que o terapeuta perpasse todas as pessoas importantes que contribuíram para o desenvolvimento desse esquema do paciente. Então, no momento que ele consegue construir a imagem de um e cenário vivenciado de outro, ele passa para o seguinte, para saber se existia mais alguém, aí depois ele passa para o seguinte, para saber quem são as pessoas, se existe uma pessoa atualmente onde ele vivencia os mesmos esquemas e sentimentos e emoções, e assim vai.
É uma forma que o Jeffrey coloca, vou dar um exemplo. Vou lhe pedir que mantenha os olhos fechados e quero que você veja uma imagem de si mesma com o seu pai. No caso aqui é um caso, é um exemplo. Quando você era criança. E não tente forçá-la, deixe que ela venha. Tá? Aí ele desdobra em tudo. Imagens mentais que ligam o passado ao presente. Então, vamos ver aqui. Imagens mentais que ligam o passado ao presente. Nós estamos aqui. O terapeuta pede ao paciente que passe uma imagem de uma situação adulta, aí ele já está já reforçado, já vivenciou algumas coisas na infância, agora ele está trazendo para o presente. Ou atual que lhe cause a mesma sensação. O terapeuta forja uma ligação direta entre a memória da infância e a vida adulta desse paciente. Acabei de dar um exemplo agora. Aí vem a conceituação das imagens mentais em termos de esquemas. O terapeuta ajuda o paciente a conceituar o acontecido na sessão de imagens mentais em termos de esquemas, o que ele aprendeu de esquema, tá? O que proporciona o contexto intelectual para o ocorrido durante a sessão e auxilia o paciente a perceber melhor os sentidos dessas imagens. O terapeuta aponta o tema central que ele trouxe e ele mostra que ele age de forma que reforça esses esquemas, tá? E ele ajuda, o terapeuta ajuda a compreender, a perceber esse mecanismo que o seu esquema está consolidando e está nesse cotidiano. Então, ele mostra todo esse cenário que ele vivencia, tá? Então, vocês estão vendo que está construindo passo a passo. A outra coisa é as imagens mentais de uma outra figura importante na infância. Trabalhamos com outras imagens relevantes na infância. Às vezes o problema não foi com o pai, com a mãe. Às vezes foi de um cuidador ou até mesmo de um irmão. Né? Então, entender esses parentes, esses avós, entender essa parentalidade aí nesse contexto dá clareza a esse início aí de vida. A parte de resumos de imagens mentais para avaliação. Então, aí, dentro dessa imagem mental e diálogo na avaliação, a gente vai fechar de que forma? Resumindo o que foi visto, tá? E avaliando cada ponto desse. Então, trabalhar com as imagens mentais na avaliação ajuda o terapeuta e o paciente a identificar e sentir os esquemas nucleares. Olha as crenças nucleares aí. E entender as origens na infância e ajudando-os a avançar nesse reconhecimento intelectual desses esquemas, a vivência desses termos aí emocionais. Então, é como que eu vivencio melhor com isso. E aí, já entrando nas estratégias vivenciais para a mudança, também entra na parte de fundamentação, diálogo das imagens mentais, trabalho das imagens mentais, na reparação parental limitada, nas memórias traumáticas, nas cartas aos pais, tudo é técnica. Trabalho com imagens mentais para romper padrões. Então, trazendo aí, é importante que a gente saiba que as estratégias vivenciais para a mudança são várias sessões que transcorrem entre o uso de técnicas vivenciais de avaliação e o uso desse mesmo tipo de técnicas na fase de mudança. Então, a gente já viu isso na fase de avaliação e está retomando na fase de mudança, de uma forma mais estruturada, tá? Depois de conduzir a avaliação com imagens mentais, passamos a conceituar o esquema do paciente e então as técnicas cognitivas a fim de lutar contra esses esquemas descritos aí no capítulo que a gente colocou anterior. Então, evidências a favor e contra, que a gente acabou de colocar, usar cartões lembretes. Mas o que é importante na estratégia vivencial para a mudança? É a fundamentação para se incluir essa técnica ao tratamento, formas de condução de diálogos de imagem mentais, trabalho de reparação parental, que é o que a gente está colocando aí, imagens mentais de memórias traumáticas, as escritas de cartas para os pais ou responsáveis, como tarefa de casa, e o uso dessas imagens aí mentais no rompimento de padrão. Então, quando a gente fala dessa fundamentação, acho que já está colocando aí que essa parte cognitiva de trazer a razão para o que a gente vivencia de emoção. Não vou nem entrar muito mais nisso. A parte de diálogos nas imagens mentais, ela instrui o paciente a realizar diálogo desse tipo com pessoas que geraram o esquema na infância. E usando o 3 modos nessa versão simplificada. Quais os 3 modos? Dessa criança vulnerável, desse adulto saudável e desse paciente disfuncional, tá? Que é esse enfrentamento.
E trabalha da mesma forma, feche os olhos e vejam, acompanhados por um dos pais ou responsáveis em sua situação desagradável. A seguir, tratamos de ajudar o paciente a expressar esses sentimentos fortes com relação ao pai. Geralmente a emoção vem à tona, tá? E que não foram satisfeitos. E o que ele sente ali? A maior parte é raiva, né? E como que eu posso falar e externar essa raiva, sabendo que quando a gente externa essa raiva, independente se a outra parte vai entender ou não, eu tenho essa questão de me expressar. Então, capacitar a ele combater esse esquema e promover distanciamento desse paciente a esse esquema defende essa pessoa que enfrente aos que estão agredindo. E essa força emocional para combater esse esquema que vai levar a essa mudança, tá? Os pacientes se sentem extremamente revitalizados e valorizados, validam seus próprios direitos de como ser humanos, olha como é forte, afirmam que mereciam mais do que eles lhe entregaram, está falando para o responsável, tá? Quando criança. O terapeuta educa o paciente sobre o que acreditamos ser necessidades universais e direitos básicos de criança. Defectividade, tem direito de ser tratadas com respeito. Privação emocional, tem direito ao afeto, compreensão e proteção. A subjugação, tem direito a expressar seus sentimentos e necessidades. Então, tudo isso vai sendo pontuado pelo terapeuta. E ele vai convertendo para aspectos positivos que aqueles parentes, que aqueles responsáveis também trouxeram. Porque, além de aceitar aí a questão da limitação do educar, do que ocorreu, eles tentam trazer algum aspecto positivo. Nem sempre é possível. Para quê? Para que esse indivíduo, esse paciente, perdoe para fazer esse progresso no esquema. E é isso que eles precisam fazer. Eles precisam exalar essa raiva e buscar esse perdão para que eles consigam avançar. Agora, também tem a seguinte coisa: o luto está quase sempre misturado com a raiva. E diferenciar o passado, quando o esquema era verdadeiro, do presente, quando não precisa ser verdadeiro, é uma coisa que é difícil. Mas auxiliar fazer essa ponte, o terapeuta fazer essa ponte, muitas vezes, como ele não consegue, esse paciente não consegue perdoar, ele pode colocar o seguinte: o meu luto, é simplesmente deixar aquilo dali para trás, morto, e começar a ver que essa ponte pode ser construída de uma forma diferente. Olha quanta coisa, só no capítulo. Por fim, auxilia a construir compaixão com seu self de infância, substituindo atitudes comuns de desprezo e indiferença em relação a si mesmo. Ou seja, é ter compaixão a esse indivíduo que sofreu, que sou eu, paciente. Né? Entendendo que eu tive que passar, eu passei por isso e é totalmente compreensível, então vamos seguir em frente. E uma das coisas é combater a dificuldade de seus esquemas, é a sensação que eles são egocintônicos. O que é isso? Os pacientes têm internalizados as mensagens transmitidas pelos seus pais, os responsáveis, ou a pessoa que de fato o criou, agora dizem a si mesmo, ou seja, eles se colocam em uma imagem e semelhança, né, e refletem isso para si. Então, quebrar isso é algo que de fato é demorado, não é numa sessão. E a gente está falando trabalho com imagens, já aqui já para finalmente. Trabalho com imagens mentais para romper os padrões. E o trabalho com imagens mentais vistas à reparação parental é essencialmente útil para pacientes com a maioria dos esquemas de domínio de desconexão e rejeição. Ou seja, abandono, desconfiança, abuso, privação emocional, defectividade, são os principais. Na reparação parental, por meio do trabalho de imagens mentais, o modo criança, o terapeuta ajuda o paciente a voltar ao modo criança e aprender a recebê-lo, bem como a receber do terapeuta, bem como si mesmos, algo que lhes faltou, né? Algo que não foi dado. Então, isso se chama a reparação parental limitada. Os 3 passos desse processo é o terapeuta pedir permissão, tá aqui, ó. Tá? Então, ele primeiro pede permissão para participar dessa imagem e falar diretamente com a criança vulnerável. E aí ele coloca exemplos, tá? Sobre isso. Você consegue ver a imagem de si mesmo? Sim. O que vê? Vejo o meu irmão em um quarto estranho, sentado na cama. O que você vê quando ele olha para o Heitorzinho? Esse Heitorzinho é o próprio paciente, só que em criança, na imagem.
E aí ele pergunta: eu posso falar com o Heitorzinho? O próprio Heitor, o paciente fala: não, ele não quer falar agora. Então você pode falar por mim, pro Heitorzinho? Então começa a ter esse laço, né, parental. O terceiro ponto, o segundo ponto é o terapeuta faz a reparação parental com a criança vulnerável. Então, o terapeuta ele já está podendo falar com esse paciente no modo criança e coloca o que você precisa nesse momento, o que faltou eu lhe dar. E aí o terapeuta ele vem trazer esse paciente no lugar seguro, o que faltou para essa criança sentir segurança? E ele falou, faltou colo, aqui dá um exemplo, faltou colo, faltou você estar ao meu lado. E aí o terapeuta, nesse caso, ele fala, eu posso colocar um braço sempre perguntando, no seu ombro, isso você se sente seguro, se sente confortável, posso fazer isso? E ele permite ou não permite, tá? Pode acontecer aí de ter resistência. E aí, o terceiro passo, o adulto saudável do paciente, tendo o terapeuta como modelo. Ele realiza essa reparação parental com a criança vulnerável. Então, pedir ao paciente que acesse a parte de si mesmo e seja carinhosa consigo mesmo. Tendo como modelo eu, terapeuta, que fiz essa parte de parentalidade, mostrei como pode ser feito. Muitas vezes esperamos até uma sessão posterior para fazer isso, nem na mesma sessão, tá? E aí ele comenta, coloca o exemplo. Quero que você se traga a imagem desse adulto saudável. Você pode falar com o Heitorzinho, pode tentar ajudá-lo a se sentir melhor. De que forma você pode agir? E aí vai desdobrando. E o objetivo é que a imagem mental desse paciente seja de um adulto saudável. Memórias traumáticas. As memórias traumáticas estão muito associadas a abuso e abandono. E essas imagens mentais de memórias traumáticas diferem de outras nos seguintes aspectos. É difícil para pacientes suportá-las. Tá? E o sentimento que geram é mais extremo. O dano psicológico é mais grave. E a memória são bloqueadas muitas vezes. Então eles não conseguem, isso daí está latente, não consegue. Existem dois objetivos aí. Primeiro, pretendemos que o paciente libere esses sentimentos bloqueados e o luto sufocado nessa experiência desse trauma. Né? E segundo, procuramos proporcionar proteção e conforto desse adulto saudável. Como modos, por meio, tem três principais personagens. Olha só, a criança vulnerável, o pai e a mãe que abandonou ou abusou, e o adulto saudável, cismeico selvagem. E isso vai avançando lentamente, o tempo que for necessário, as sessões que forem necessárias, tá? Oferecer aos pacientes a oportunidade de conversar sobre tudo o que aconteceu, isso daí é um desdobramento que precisa ser contido dentro de um tempo, tá? Então ele sugere aqui um tempo de 15 minutos e ali fazer esse resgate para novamente esse ambiente seguro, para que seja conduzido numa próxima sessão, senão vai abrindo portas e a gente não vai conseguir fechá-las. Então, ele pergunta o que está acontecendo agora ou o que acontece depois daquela imagem, e aí ele vai conduzindo. Um princípio importante é que o terapeuta deixa de fazer qualquer sugestão sobre o que aconteceu com o paciente. A gente não induz. Não é papel do terapeuta fazer afirmações sobre o que realmente aconteceu foi. Não existe isso. Nem inferência sobre o que ocorreu. Em vez disso, os pacientes ficam livres de revelar suas próprias histórias. E pode acontecer que isso demore. E ele use o tempo que for, tá? Dentro daqueles 15 minutos, depois ele vai e outras sessões. A carta para os pais é uma carta que resume esses elementos essenciais desse trabalho cognitivo e vivencial, tá? Que faz exatamente essa aproximação, faz exatamente esse perdão, mostra tudo o que ocasionou de emoção. Então, tudo que ele venciou, tudo que ele entendeu, que ele passou, ele coloca em carta direcionada. Ele não envia para a pessoa, tá? Raríssimos os casos aqui, ele não envia, mas aquilo dali é uma forma dele colocar e seguir essa ponte. O trabalho com imagens mentais para romper os padrões. E aí combater seu estilo de enfrentamento baseado na evitação, na hipercompensação, a fim de descobrirem novas formas de se relacionar. Os pacientes imaginam que se comportam de maneira saudável, tá? Quando eles evitam e hipercompensam, eles acham que estão no modo saudável. E não se retraem conforme os seus estilos de enfrentamentos típicos.
O terapeuta não pede que ensaie que ele realmente faça determinadas coisas, mas sim que lute contra os próprios esquemas. Aqui é diferente. Aqui ele não coloca que ele vivencie, mas que ele fale: não, não é isso. A forma de você construir essa ponte é lutando contra elas, né? Lutando contra os seus esquemas. E o estilo evitativo é exatamente parar esse estilo evitativo e questioná-lo. Superando obstáculos no trabalho vivencial. Uma minoria não consegue chegar nas imagens e são aí muito reativas porque evitam toda essa parte. O principal obstáculo é exatamente esse vivencial. O trabalho das imagens mentais é doloroso e vários pacientes já agem de forma automática e inconsciente para evitar essa dor. Então ele fala para o terapeuta: eu não vejo nada, só vejo um branco. Eu não consigo ver uma imagem. Eu vejo uma coisa muito vaga. E aí, o terapeuta precisa ter muito tato, muito manejo, porque vai demorar e ele vai ter que dar esse tempo, esse entendimento, essa permissão de esperar e esperar, tá? É, as imagens mentais de relaxamento como um aumento de força do afeto. Então, ele pode trazer imagens boas de relaxamento e começar a falar, perguntar o que o paciente vê nisso daí. E ele começa a idealizar, e com isso ele está começando a gerar um aprendizado e abrir os seus cadeados, tá? A medicação é uma forma complicada de trazer esses pacientes para vivenciar, porque quando os pacientes estão muito deprimidos, né, ou instáveis demais, eles estão aí medicalizados, eles estão com medicação. E com isso, é melhor postergar esse estágio, tá? E tratar muita a dificuldade que aquele paciente está, né, dar acolhimento, do que trazer a ele uma imagem que ele nem vai conseguir resgatar essa imagem aí de esquemas infantis. A outra coisa que ele fala também é o trabalho corporal. Então, se a pessoa tem muita dificuldade de superar os obstáculos, trabalhe com música, trabalhe com dança, faça com que a pessoa faça movimentos, né? E peça para ela imaginar onde ela está, mesmo com os olhos abertos. Isso daí é um facilitador também. E a outra situação é o diálogo com o protetor desligado. O terapeuta ele vai lá ter um diálogo com essa pessoa que está evitando o paciente a se expor. E essa pessoa é o protetor desligado do próprio paciente, tá? Então ele vai falar diretamente com esse protetor desligado, via de regra, não sabemos por que o paciente é tão evitativo. Então, portanto, temos dificuldade de encontrar uma forma de superar essa evitação. E aí ele dá um exemplo. O Heitorzinho está furioso e quer se expressar. Por que não deixa que se expresse a sua raiva? Está falando com modo protetor desligado. Tá? Seja o lado que você quer impedir para ele demonstrar essa raiva, ou ajude a demonstrar essa raiva. E aí ele vai tornando essa conversa até que ele consiga traçar aí essa vivência que é o paciente fechar os olhos e começar a trazer uma imagem devagar para esse contexto. Ufa, concluímos. E aí, não ia deixar você falar uma coisa tão importante. Vamos lá. É, aí eu fiquei assim imaginando, sabe? Falei, como é que a gente consegue adaptar dentro desse contexto, né? Porque com os exemplos que o autor trouxe, né, no livro, aí eu fiquei com essa curiosidade. Agora eu vou ter no celular, acho que você vai estar me vendo aí. Então, uma das coisas que eu vou e volto, né, com os autores que com os livros que a gente leu. E Uhum. uma das coisas que me traz muito nesse contexto onde ele está muito resistente a, a vivenciar, né, esse momento de infância, você tem que começar a testar o que lá na terapia de recuperação também fala, né? Sim. Trazer o que é aquele momento de melhor self dele. Então, resgatar coisas onde ele consegue lembrar, onde ele consegue emanar essa emoção, entendeu? E eu acho que inclusive, imagens que você falou, ele não coloca sobre a imagem, mas ele coloca, assim, o autor coloca. É, para romper os padrões, em algum momento aqui, ele coloca que é trazer algo onde ele se sinta confortável em falar sobre, em vivenciar um pouco essa experiência, né, de tirar ele desse congelamento, dessa evitação.
Então, eu acredito muito em colocar imagens, trabalhar com músicas, trabalhar com arte, modelagem, entendeu? Massinha. A gente está querendo que ele traga a infância, por que eu não trago massinha para ele? Entendeu? É, Então, trazer esse lado lúdico é muito importante numa hora dessa também. Então, eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. O que mais? Você tinha falado lá atrás também, fez uma pergunta lá atrás, ou então fez uma colocação. Fala para mim. com relação a aprofundar mais a questão das cadeiras, do exemplo, né, que ele traz sobre as cadeiras, e eu acho que foi bem interessante que ele colocou, né, apresentando uma forma concreta, real, para que a pessoa possa ver esse formato da cadeira e aplicar isso na sua própria realidade. Quando ele pode ver a cadeira de uma forma ou de outra, né, e também fazendo uma analogia entre resistir ou desistir da terapia. É verdade. Então, não deu para aprofundar todo, mas é legal a gente falar sobre a questão das cadeiras, né? Eu quase fui para Gestalt, mas assim, gosto muito desse cenário da pessoa se colocar nesses papéis, independente da cadeira, mas introduzir nesses dois espaços, né? Do acolhedor e do julgador, do acolhedor e do julgador, independente de estar aqui quem está certo, quem está errado, mas esse contexto, quando você faz essa troca por que você faz isso e por que você defende isso, você constrói, né? Então, é uma das técnicas que eu gosto demais. Eu acredito que eu vou usar isso daí bastante nos meus grupos de estudos aí com mulheres. É mais difícil nos atendimentos online, tá, Lúcia? É mais difícil isso. Mas ocorre, ocorre. Já vi alguns vídeos aí que é possível fazer. Mas é mais difícil você ter esse rapport, né? Essa conexão. Agora, uma das coisas que Jeffrey fala sobre as cadeiras é que no primeiro momento é muito fácil ele defender a estratégia de enfrentamento dele. Né? Porque é a forma que ele viveu, é a forma que ele encara o mundo, é a forma que ele sente o mundo. E é mais difícil ele listar, porque todo um ponto tem um contraponto. Então é mais difícil ele contextualizar aqui. E aí o terapeuta tem que fazer esses links, né? Tem que ajudá-lo a contextualizar. E aí, quando ele leva isso daí para as cadeiras, né, que ele traz esse trabalho para que ele faça, muitas vezes ele se sente reativo a vivenciar o contraponto. Então, o terapeuta começa a fazer esse contraponto, né? E aí começa a jogar a bola da vez para ele. Então, você bem, agora eu vou defender o enfrentamento e você vai defender o contraponto. E aí ele vai dando essa bola, passando essa bola até que o paciente, ele está fazendo a defesa e, na verdade, não vamos colocar defesa. O porquê que eu tenho que viver nesse modo desadaptativo, de enfrentamento, e por que eu tenho que buscar esse modo adulto saudável? Entendeu? Sim, Então, por isso que ele fala, até o momento que o adulto saudável fecha o set. sim, é Então, ele verdade. não pode sair com esse modo de enfrentamento. O que pode acontecer dentro do set que não consegue fechar é que ele pondera que vamos retomar esse assunto. E aí se retoma. Aí quando você fala de levar isso daí a todas as sessões, isso pode ficar muito cansativo. Então, essa troca de estar fazendo esses contrapontos, entrando com a vivência, trazendo a análise que fizeram na conceituação do caso, isso tudo é uma espiral que você vai levando para o próprio set clínico, né? Porque senão fica muito. Ai, agora vai ser novamente, ele vai querer que eu defenda uma coisa que eu vivo todo dia. E aí eu vou reagir o quê? Cada vez mais eu vou me desmotivando e aí eu posso deixar a terapia, né? Aí Isso não acontece só com a terapia de Jeffrey Young, não. Isso daí acontece em várias conduções e manejos de terapeutas, entendeu? sim. Mas é Tá, isso então, aí, faz parte do jogo. Um grande beijão. beijo. Tá com Tchau. Deus.